Bom dia, gente. Paz de Cristo. É, Quero fazer esse vídeo hoje falando um pouquinho da minha história com o pastor Flávio Amaral, com Libertos por Deus, e falar um pouco da minha experiência no pessoal sobre a pessoa dele, sobre a pessoa da Andréia também, e que eles são uma bênção. Eu conheci eles, na verdade o pastor Flávio me conheceu, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu tinha poucos meses de convertido lá em Campinas, a gente estava no mesmo grupo. E ele mandou: e aí, varão, você é de Campinas? Vi que seu número é 19. Eu falei: sou. Ah, vou passar aí para te conhecer. É. E lembro que no dia a gente se conheceu lá no centro de Campinas. Ele estava lá com o Oswaldo. E foi uma benção. Ele me chamou para ir conhecer o Charles. Me pegou lá em casa, a gente foi lá nele visitar o Charles, a gente orou pelo Charles. E foi uma benção. E foi meio tempo que foi a pandemia. E logo depois o pastor Flávio ele me chamou para ficar na casa dele no tempo da pandemia ali, a gente ficou muito junto. E a primeira coisa que ele olhou assim para mim na casa dele e falou muito sério, inclusive, ele falou assim: olha, se você está aqui hoje comigo, é porque talvez Deus queira que você aprenda algo com a minha pessoa. Porém, assim, se você vai aprender, aprenda aquilo que acrescenta, aquilo que é bom. Porque todos nós temos defeitos e aquilo que não presta da minha parte você exclui. Mas você só aprende aquilo que vai realmente trazer fruto na sua vida. E assim, eu achei isso de primeiramente humildade, né? De reconhecer que temos qualidades e temos defeitos também. E foi a primeira coisa que ele me alertou de estar ali junto com ele, de aprender aquilo que é bom, né? E daí a gente começou a caminhar junto, né? Por meio da pessoa dele, eu conheci outros rapazes, como o Júnior Marinho, que tem um testemunho lindo. E glorifico muito a vida dele, a Deus, a família dele, e edifica muito a minha vida. Porque eu quero ser pai, quero ter filhos, e quero ter uns 3 também, 3 filhos. E foi através da vida do pastor Flávio que conheci ele, entre outros LPD, né? Comecei a fazer viagem missionária junto com o pastor Flávio. A gente foi para Brasília, a gente já foi no Rio, a gente já foi em Gramado, e, enfim, em muitos lugares. E abençoou muito a minha vida, o ministério, né? Porque as igrejas hoje tem muito, assim, quase não existe pessoas que trabalhem nessa área e que traga compreensão, que traga palavra, que traga testemunho sobre mudança de vida. Então, a postura do pastor Flávio de ser um homem bíblico, de ser um homem que confronta aquilo que é o errado, ele é duro, ele é sério, ele repreende, mas ao mesmo tempo ele tem um coração muito mole, né? Assim, um coração muito quebrantado ao mesmo tempo. E eu acho isso muito bonito, porque eu falo que ele tem um coração até um pouco melhor do que o meu, porque eu sou um pouco mais racional, eu sou um pouco mais duro, embora que não sei se transpareça tanto isso. E às vezes eu acho que novos convertidos são pessoas que precisam passar por processos, né? E acredito que pelo menos aí depois de uns 3 anos é que a gente vai ver realmente fruto na vida de alguém que mudou, ou pelo menos que se diz que mudou. Então a gente precisa entender que na igreja, na fé, vai ter quem vai permanecer na fé e vai ter outros que vão retroceder da fé. Infelizmente, esses que retrocedem, muitas vezes, por uma questão espiritual também, que eu enxergo isso, eles atacam, eles criticam, eles debocham, tudo que você fez não serviu. Então, assim, há uma certa desonra nesse sentido, porque a igreja ela é chamada a acolher, mas a pessoa ela precisa por ela mesma viver os seus processos, né? Então, eu entendo que o ministério LPD, do pastor Flávio, é um ministério que acolhe, é um ministério que faz um trabalho social, que consegue cirurgias que é muito caro, por sinal, essas cirurgias. O pastor Flávio fica ali, faz alimento, compra remédios, ele presta toda essa assessoria, né? Esse trabalho social para as pessoas que não têm essa condição. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas elas vão precisar voltar para a realidade de vida delas. E esse é o processo, às vezes, um pouco mais difícil.
Então, a igreja, ela apoia, né? O pastor Flávio, o Ministério Liberto por Deus, apoia. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa vai ter que lidar com seus próprios desafios. E o pastor Flávio, ele não tem como cuidar de todos, ou bancar todos, ou fazer o que todos querem, né? Cada um tem que passar pelos seus processos. A gente passa pelo deserto, a gente vai ser moldado pelo vaso do oleiro, né? Jeremias 18. E é isso que às vezes eu vejo um ato de ingratidão com muitos rapazes, porque eles não entendem isso. Às vezes eles acham que a forma que o pastor Flávio hoje ele tem o ministério dele, ele foi abençoado. O pastor Flávio deve ter uns 17 anos de evangelho, acho que é isso. E muitos se trocam pela imagem da pessoa dele, porque o pastor Flávio, ao mesmo tempo, ele tem um coração muito humilde, ele abraça os meninos, ele tem um amor de pai, ele chora pelos meninos, ele é muito emotivo nesse sentido, né? E ao mesmo tempo eu vejo que isso é complicado, porque quando os rapazes acabam se trocando com a pessoa dele, eles entendem que da forma que eles chegam, eles vão se tornar como ele futuramente. Mas foi uma caminhada de muitos anos para o pastor Flávio viver as bênçãos de Deus. Então, cada um tem o seu tempo, cada um vai viver as bênçãos que Deus tem para eles. A forma que o pastor Flávio é usado hoje no ministério dele é a forma que Deus usa ele. Eu, Riquelmo, estou sendo usado de outra forma. O meu ministério, o meu chamado é de uma forma diferente a do pastor Flávio, né? Da missionária Andréia. E eles são uma bênção, gente. E é isso que os meninos não entendem. E às vezes acontecem essas contendas, essas divisões, porque muitas vezes eles querem se trocar ou acham que já são merecedores de estar no mesmo nível que ele. Só que não é isso, né? Deus tem um plano diferente para a vida de cada um, né? E o pastor Flávio e a missionária Andréia também, eles têm coração grande, eles acolhem, eles ajudam e eles prestam um trabalho social que, sinceramente, em nenhum lugar do Brasil você vai ver pessoas assim, às vezes na igreja, ajudar da forma que eles ajudam, né? Então, assim, é um ministério muito difícil. Você está lidando com pessoas, com personalidades diferentes, com qualidades, mas com defeitos. E as pessoas geralmente, quando criticam, elas só expõem, às vezes, alguns defeitos ou alguns erros, mas nunca vai expor as bênçãos e tudo aquilo que o pastor Flávio proporcionou. Uma cirurgia dessa de remoção de peito, às vezes custa mais de 15 mil reais, dependendo. O local lá para estar ficando, a comida que é feita com muito carinho pela André, pelo pessoal lá, os remédios que não são baratos. A dedicação do pastor Flávio em estar preparando tudo, correndo atrás de tudo, fazendo vídeo, pedindo ajuda. Gente, vocês não têm noção de como que é árduo esse tipo de ministério e esse tipo de trabalho, que eu particularmente, Riquelmo, eu não sei se eu conseguiria executar a forma que o pastor Flávio executa a obra, né? O Ministério LPD. Então, assim, falando de mim, do que eu conheço o pastor Flávio, ele é uma bênção, ele é uma referência para mim. Ele abençoou muito a minha vida, o meu ministério, sobre posicionamento, sobre palavra, sobre ser homem de Deus, de ter convicção de fé, de perseverança. Às vezes posso enxergar que um defeito, que embora seja um pouco qualidade nele, é ter esse coração grande e às vezes talvez não ter tanto discernimento quando algumas pessoas entram no ministério, que às vezes não quer o bem dele e às vezes acabam trazendo palavras, né, sobre a pessoa dele com segundas intenções, né? Romantizando um apoio à pessoa dele. E às vezes, quando não acontece o que eles querem, saem, criticam, atacam o ministério. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém vai derrubar um ministério que Deus levantou. Esse praticamente é o único ministério que ajuda rapazes a tirar os peitos e conseguir, porque um rapaz vai dar um custo aí pelo menos de mais de 20 ou quase 30 mil reais, gente. Vocês têm noção de como é difícil fazer isso. E o pastor Flávio consegue isso tudo de graça, gente. Qual outra igreja que faz isso? Não tem. Um dos meninos passaram quase 4 anos aí dentro de uma igreja, até de condições que ninguém ajudou. E quem ajudou?
o LPD. Então, quando alguém sai só criticando o ministério, apontando ou querendo destruir o ministério, se preocupe em saber o que os outros acham, os outros LPD, porque se entre 10 LPD, 2 estão criticando e apontando e os outros não, é porque na verdade o erro deve estar com esses aí. Porque se todos, como eu, entre outros aí que são mais antigos, nunca tiveram o que reclamar da pessoa do pastor Flávio, por que um ou dois vai reclamar como se o ministério não prestasse, enquanto que o ministério abençoou e ajudou tantos outros rapazes? A Suzana, que está com a vida transformada, está uma bênção. O Adriano também, que foi abençoado pelo ministério, está lá junto com o pastor Flávio. Tem muitos outros rapazes aí, meninas que foram ajudados pelo ministério e outros que estão chegando e estão sendo ajudados, gente. Então, assim, eu não tenho o que dizer sobre o ministério. Eu só acho que o pastor Flávio tinha que ter mais discernimento nesse sentido de às vezes, não abrir tudo na frente dos novos convertidos, separar um pouco quem é mais novo, quem é um pouco mais velho, porque às vezes os novos convertidos vê certos papos ou vê certos ambientes que às vezes eles não conseguem discernir ou digerir direito certos tipos de conversa e certos tipos de propósito que o ministério tem. E aí, infelizmente, muitos vêm com o coração prostituído, porque a maioria desses rapazes que vêm da prostituição são pessoas que pensam em dinheiro. E o ministério arrecada dinheiro para ajudar outros rapazes. Então eles acham que tudo tem que ser em torno deles, porque o dinheiro é para eles. Que não, gente. É para o ministério e para as necessidades do ministério. E, infelizmente, esse tipo de conversa eu acredito que não seja muito interessante a falar na frente deles ou deles estar presente nesse tipo de papo, né? Seria mais ou menos isso. Mas no tudo, o ministério LPD para mim é uma bênção, abençoou a minha vida, o meu ministério. Por meio do LPD, o pastor Flávio me levou lá na Carina Bach. Estou aqui em Olambra, vim aqui numa igreja trazer a palavra do meu testemunho, né, que o Senhor Jesus fez na minha vida. Estou para ir para Piauí agora, voltar também agora dia 13, e vou para Goiás, também vou para Minas. Então, assim, o testemunho, o posicionamento do pastor Flávio só acrescentou e só me ajudou a fortalecer o meu ministério e a minha vida e o propósito que o Senhor Jesus tem na minha vida. Então, pastor Flávio, amo a sua vida, oro pela sua vida, peço que o Senhor Jesus me abençoe muito o ministério do LPD, que você não se importe com ataques, porque ninguém atira pedra em árvore que está dando fruto, e que o LPD é um ministério que vai crescer cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, a Andréia e todos os LPD. Em nome de Jesus.